Salve, salve primeira série! Professor Euler, professor de matemática, está de volta com mais um vídeo aula. Então sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Hoje, quarta-feira, dia 19 de maio. Nós tivemos na semana passada, né, o assunto aí sobre função logarítmica, né? Nós estamos nessa parte aí da função logarítmica, no estudo da função logarítmica, e nós aprendemos aqui na aula anterior sobre a função quando ela é crescente, quando ela é decrescente, como construir o gráfico dela, né? E com certeza na aula de hoje a gente vai fazer uma abordagem mais sobre essa parte da função logarítmica e começarmos a falar aí sobre a equação logarítmica, tá bom? Então, assim como na função exponencial nós temos, pessoal, essas informações, na logarítmica também não é diferente, tá bom? Vocês vão poder perceber que na equação logarítmica vocês precisam apenas ter uma variável no logaritmando e também a base, tá bom? E na sequência a gente consegue resolver bem a fórmula, né? Bem mais fácil que você já consegue entender quais são as principais propriedades básicas aí na matemática, né? Principalmente quando envolve logaritmo. Então, acompanhe a nossa aula de hoje, turma. A princípio estaremos falando aqui para vocês das propriedades, né, em relação à função logarítmica. Nós citamos aqui nas aulas anteriores sobre o logaritmo do produto, né? Nós temos logaritmo de b vezes c na base a, vai ser igual ao logaritmo de b na base a mais logaritmo de c na base a. Citamos também sobre a propriedade do quociente, né? Logaritmo de b sobre c na base a é igual ao logaritmo de b na base a menos logaritmo de c na base a. Citamos também mais uma propriedade chamada propriedade da potência. E essa propriedade nos diz o seguinte, que logaritmo de b elevado a alfa, né, na base a, é igual a alfa, né, vezes logaritmo de b na base a. E a última propriedade que nós citamos também foi a propriedade da mudança de base. Por que eu estou repetindo essas propriedades? Porque nós utilizaremos elas aqui na equação logarítmica, tá bom? Então, a última propriedade que eu citei aqui para vocês foi a mudança de base, né? Logaritmo de b sobre c na base a é igual ao logaritmo de b, né, na base c sobre logaritmo de a na base c. Certo? Essa aí foi a propriedade da mudança de base. Então, se você ainda não assistiu essa aula, eu peço que você volte lá um pouquinho no link, pega o link, né? E assista essa aula para você entender a nossa aula de hoje. Beleza? Bom, então peço que você agora pegue seu livro didático e acompanhe a nossa aula na página de número 66 em diante, tá? Lembrando que, turma, nós fazemos aqui, ó, um resumo, tá bom? Daquilo que você tem aí no livro, né? Tá bom? Então, o conteúdo do livro didático, muitas vezes é muito resumido. Então, o professor traz aí as melhores formas de resolução, como exemplos, tá bom? E assim, quando você entende o básico, nós vamos para a parte avançada. Vocês podem perceber que as questões do livro didático de vocês e também do livro de atividade requer uma atenção mais dobrada, né? Mais voltada. Por quê? Porque ela traz aí, ó, a questão de nível Enem ou dos melhores vestibulares, né? Então exige uma atenção bem voltada. Mas se você conhecer a parte básica, tenho certeza que você não tem dificuldade aí nessas questões posteriores, tá bom? Beleza, então vamos lá, turma. Temos aqui equação logarítmica, tá bom? Equação logarítmica é o nosso conteúdo de hoje. Então anote aí na sua agenda, no seu caderno também. É importante, gente, vocês anotarem no caderno para vocês terem esse apoio aí na hora de resolver uma questão, tá? Anota as informações básicas. Se você perceber que é uma informação muito importante, que eu sempre falo isso aí, você pega, pausa o vídeo e aí você consegue escrever, né, e anotar todas as informações necessárias para a resolução de uma questão posteriormente. Então vamos lá, definir, né? Equação logarítmica, nós temos aqui, ó, a variável está presente no logaritmando ou na base do logaritmo. Então, para ser uma função logarítmica, tá bom? A variável, que variável é essa? A incógnita, o valor desconhecido, que nesse caso pode ser x, pode ser p, pode ser y, tá bom? Então, fica aqui, ó, no logaritmando, ou também ela pode ficar aqui, ó, na base, tá bom? Bom, então nós temos aqui esse exemplo já inicial, logaritmo de x menos 3 na base 2 é igual a 5.
nós temos duas situações, né? Ou, desculpa, a situação de condição de existência. Qual é a condição de existência para essa equação? O x ele tem que ser maior do que 3. Por quê, professor? Porque se o x for menor do que 3, essa equação não vai existir. Então, vou dizer a primeira dica aqui. Anote aí no seu caderno. A primeira dica. Para você resolver uma equação logarítmica, você tem que verificar a condição de existência. E como é que eu faço para verificar a condição de existência, professor? Bom, existem três situações, mas a primeira delas, a principal, é você pegar a equação que tem aí o logarítmico, né, por esse caso aqui, ó, o logaritmo, tá bom? O logaritmando, e igualar, né, fazer aí a nossa ainda equação, tem que ser maior que zero. Esse valor tem que ser maior que zero. Então, nesse caso aqui, ó, x menos 3 tem que ser maior que zero. Isso implica que o menos 3 vai passar para o segundo membro positivo, então x tem que ser maior que 3. Essa é a condição de existência para essa equação. Se você encontrar um valor menor do que 3, isso significa que essa equação não é válida, tá bom? Então, olha só, resolvendo aqui, ó. Repete x menos 3 igual 2 elevado ao quinto. Professor, mas não é ao contrário isso aqui? Gente, a ordem não vai alterar, tá bom? Mas se você quiser levar, por exemplo, 2 elevado à quinta igual a x menos 3, não está errado também, tá? Essa é a forma ideal também para resolver. Então, x menos 3 é igual a 2 elevado à quinta. Com isso, quanto que é 2 elevado à quinta? É 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 32, né? O 3 que ele estava subtraindo, ele vai inverter o sinal para o segundo membro. Vai passar positivo. Então, 32 mais 5 é igual a 35. Então, qual é a solução aqui? Ó? 35. Olha só, gente. Qual é o objetivo de uma equação? É encontrar o valor desconhecido, né? Mas, professor, o valor desconhecido que nós temos aqui é o 35? Sim, esse é o valor desconhecido. Quando você substitui o 35 menos o 3 aqui, você consegue encontrar a resposta. Quer ver? Olha só. 35 menos 3 vai dar 32. Quanto que é 2 elevado à quinta? É 32. Então, é verdade, essa é a opção. Olha aí, gente, o único número que, substituindo aqui no lugar de x, vai fazer com que essa equação seja verdadeira é o 35. Qualquer valor que você colocar aqui, ó, no logaritmando, no lugar de x, não vai ser comprovado que essa equação existe, tá bom? O único valor que você substitui em lugar de x é o 35, é o único, tá bom? Beleza, turma? Então, nossa primeira parte aqui é com um exemplo bem fácil para a gente entender. Mas vamos lá para a definição? Acompanhe aí. Temos aqui, ó, a equação logarítmica, né? A definição está aqui, vou ler aqui embaixo. Olha só, gente. As equações logarítmicas possuem inúmeras aplicações no cotidiano. Eu vou citar para vocês algumas, né? A física e a química utilizam as funções logarítmicas nos fenômenos em que os números adquirem valores muito grandes, tornando menores, né? Facilitando os cálculos e a construção de gráficos. Beleza. Um exemplo dessa situação, gente, em relação aí à física, né? Atua muito em relação ao peso, a vetores, na química também em relação ao crescimento de bactérias, né? A população aí de um crescimento populacional também, né? Em relação aí a essas duas disciplinas, nós temos essas funções, né? Mas também temos em outras áreas, né, de conhecimento nosso. Bom, então observe aqui o logaritmo de x mais 1 na base 2 é igual a 10. Com isso, nós pegamos x mais 1, né, igualamos a 2 elevado à 10ª potência. Aqui a mesma coisa, ó, x mais 100 igual a 5 elevado ao cubo. Aqui, ó, x é igual a 3 elevado ao quadrado, nesse caso x é igual a 9. Então, o objetivo aqui, gente, da nossa equação é determinar o valor desconhecido que iguale a nossa equação, né? Que iguale a nossa condição, tá bom? Então, nesse caso aqui, qual seria o valor de x, professor? Bom, nesse caso, o valor de x seria x mais 1 igual a 1024. X teria que ser igual a 1023, tá bom? Por quê, professor? Porque 1024 menos 1 é igual a 1023. O valor de x seria 1023. Porque 1023 mais 1 é igual a 1024. E 2 elevado a 10 é 1024. Aqui, ó,
Qual seria o valor de x? Bom, automaticamente o x teria que valer aqui, ó, 25. Por quê, professor? Porque 25 mais 100 dá 125. E 5 elevado ao cubo é 125. Aqui, qual seria o valor de x? O valor de x seria 9. Por que 9? Porque 3 elevado ao quadrado é 9. Tá bom? Então, essas situações a gente vai começar a enxergar na resolução de equação logarítmica. Tá bom? Beleza, turma? Acompanha aí os nossos exemplos. Temos aqui, ó, um GIF para representar a situação, né, de troca de bases. Vocês podem perceber, ó, aqui esse aqui vocês já fazem normalmente, né, em matemática com o professor Euler. Você pega logaritmo de x na base 10 e transforma aí, ó, o x, né, que é o logaritmando, fica aqui na igualdade, e o 10, que é a base, passa aqui, ó, como a base e o y expoente. Essa parte aí você já sabe, né, que você já compreende como é feito esse processo. Explicação com exemplo. Vamos começar a fazer aí com a utilização de exemplos. Primeiramente, vamos pegar o exemplo logaritmo de 2x mais 3 na base 5. Isso tem que ser igual a logaritmo de x na base 5. Turma, como eu falei agora há pouco para vocês, a primeira coisa que precisamos fazer em relação à resolução de uma equação logarítmica é verificar a condição de existência. E como é que eu faço isso, professor? Vou pegar primeiramente essa condição aqui, ó, né? 2x mais 3, certo? Então, observem que as bases são iguais, tá bom? As bases são iguais. Então, se as bases são iguais, nós podemos aplicar diretamente com apenas os logaritmandos, né? Então, 2x mais 3 automaticamente vai ser igual a x. Bom, então a condição de existência está aqui, ó. O 2x mais 3, que é esse logaritmando aqui, ó, ele tem que ser maior do que 0, certo? Sempre vai ser isso, professor. Sempre vai ser maior que 0, tá bom? Então, 2x mais 3 é maior que 0. Isso implica que 2x tem que ser maior do que menos 3. Observe que o 3 está positivo, ele vai passar para o segundo membro negativo. Bom, então 2x tem que ser maior do que menos 3, né? E isso implica que x tem que ser maior do que menos 3 sobre 2. Bom, então, olha só. Quais são os possíveis valores para x, professor? Ó, o x pode assumir qualquer valor, mas ele não pode assumir valores menores, né, do que menos 3 sobre 2. Qualquer valor menor do que menos 3 sobre 2, o x não é válido para a equação, né? A equação ela não vai existir. Então, observando por esse lado, já que nós fizemos a condição de existência, agora vamos resolver a equação. Como é que eu faço a equação, professor? A resolução dela. Pega a parte que tem o x e iguala com o valor que tem do outro lado do membro, né? Então, 2x mais 3 é igual a x. Certo? Gente, vou ser bem sincero. Se você teve dificuldade em equação lá no nono ano, tá bom? Eu peço que você dê aí uma volta, né, em relação à equação. Reveja isso, porque você vai precisar bastante aqui, né, saber as propriedades de equação, tá? Então, 2x mais 3 é igual a x. O que eu posso fazer? O x está no segundo membro, ele pode passar para o primeiro membro. E o 3 que está no primeiro membro pode passar para o segundo membro. Por quê, professor? Porque no primeiro membro, numa equação de primeiro grau, as letras ficam no primeiro membro e os números ficam no segundo membro. Essa é uma regra que nós aprendemos lá no 7º ano. Então, 2x mantém, né? O x que estava positivo aqui no segundo membro, ele vai voltar para o primeiro membro negativo. Ou seja, a operação inversa da adição é a subtração. E o 3 que estava positivo, ele vai passar para o segundo membro negativo. Tudo bem? Beleza, né? Então, quanto que é 2x menos x? 2x menos x é igual a menos 3. Então, 2x menos x é igual a x. X é igual a menos 3. Então, eu pergunto, qual é o valor de x aqui? O valor de x é menos 3, certo? Então, logaritmo de x na base 5, certo? É igual a... logaritmo de 2x mais 3 na base 5 é igual a menos 3, tá bom? Isso tudo é igual a menos 3. Beleza, turma? Se nós fizéssemos uma substituição aqui na nossa equação, veríamos que seria verdadeiro. Porque, olha aqui, ó,
2 vezes menos 3 ficaria menos 6 mais 3 ficaria 3, né? Então, o logaritmo de x seria 3, né? Então, ficaria aqui, ó, 3 na base 5, né? E aqui seria 3 na base 5, então seria verdade essa opção, tá bom? Bom, agora temos a segunda situação, segundo exemplo. Gente, não esquecendo, a solução vai estar sempre presente. Lembrando que toda equação tem uma solução, né? Então, a equação aqui, ó, é menos 3 a solução, tá bom? Então, o único valor que pode assumir o x é menos 3. Qualquer valor que você substituir aqui nessa equação, ela não vai validar, tá bom? Ou seja, qualquer valor que você coloque aqui em x, a equação não vai existir, certo? Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos para o segundo exemplo? Vamos lá, acompanha aí. Copiaram no caderno esse exemplo aqui, né? Agora vamos para o segundo exemplo. Temos aqui, ó, logaritmo de x mais 1 na base 2 igual a 2. E agora, professor? Qual é o primeiro passo? Pega a parte que tem o x aqui e coloca ele como evidência aqui na parte de condição de existência. Então, x mais 1 tem que ser maior que 0, né? X mais 1 maior que 0. E, olha só, o 1 estava no primeiro membro positivo. Ele vai passar para o segundo membro negativo. Então, x tem que ser maior do que menos 1. Quais são as possíveis possibilidades, professor? Maior do que menos 1 é o próprio 0. Maior do que menos 1, o 1, o 2, o 3 e assim por diante, tá bom? Então, vamos lá. Agora pega essa parte aqui, ó, x mais 1 repete e 2 elevado ao quadrado, né? Então, temos 2 elevado ao quadrado, ó, a base elevado aqui logaritmando, o logaritmo, né? 2 elevado ao quadrado é igual a x mais 1. Professor, mas por que você não repetiu aqui? Gente, a ordem aqui não vai alterar nada, tá bom? Quanto que é 2 elevado ao quadrado? 2 vezes 2 é igual a 4. Então, 4 é igual a x mais 1. Observe que o 1 ele está no segundo membro, ele pode passar para o primeiro membro e agrupar com 4. 4 mais 1, né? Aqui seria 5, mas nesse caso o 1 ele vai passar subtraindo, certo? Então, 4 menos 1 é igual a x. O x continua no segundo membro. Mas, professor, agora há pouco o senhor falou que no primeiro membro fica somente as letras, no segundo membro fica o número. Sim, falei isso. E não troco, mas observe que nós podemos fazer isso no final da equação, né? 4 menos 1 é 3, então 3 é igual a x. Isso diz para nós que o valor de x é igual a 3. Bom, então, conjunto de solução, x é igual a 3, né? Vamos fazer a substituição? Olha só, gente. Quanto que é 3 mais 1? 4. Quanto que é logaritmo de 4 na base 2? É o próprio 2, certo? Então, essa opção aí é a opção correta para essa situação, né? Esse exemplo. Então, solução é igual a 3. Beleza? Firme e forte, tranquilo, né? Então, não é difícil a gente resolver. O que nós precisamos de fazer é observar a equação, primeira condição de existência, então resolvemos essa parte. Depois, para que serve isso aqui, professor? Essa condição de existência serve para você verificar se a sua resposta ela tem a ver aqui com o resultado que você encontrou. Digamos que você encontra aqui, ó, como a sua resposta é menos 2, seria certo menos 2 aqui como solução? Não, porque essa equação não existiria se o resultado fosse menos 2, o valor de x, tá bom? Então, o objetivo da condição de existência é para que você possa continuar resolvendo a sua equação e encontrar uma determinada solução, beleza? Tranquilo, né? Então, vamos lá, turma. Ok. Bom, nesse momento agora eu peço que você acompanhe no livro didático alguns exemplos que nós estaremos resolvendo aqui com vocês, tá? Para eliminar as possíveis dúvidas aí relacionadas ao nosso conteúdo. Lembrando que as atividades que são propostas para vocês, turma, algumas o professor dá aqui um up, né? Uma visão geral como vocês têm que fazer, e as demais vocês vão resolver aí as que vocês conseguirem, né? Só lembrando que o professor está sempre disponível aqui para ajudar vocês a entenderem as questões, se você tiver alguma dificuldade, tá bom? Então, a página do livro que a gente vai fazer agora as resoluções, eu quero que você acompanhe nesse momento. Vamos lá. Temos aí a página 68, tá? Na página 68, você estará fazendo o acompanhamento aí da resolução dos exemplos, tá bom? Olha só,
temos aí, aplicando o que você já viu até aqui, né, resolva a equação. Está aqui a equação. Vamos lá para a nossa equação. Logaritmo de 4x mais 8 na base x menos 1 igual a 2. Temos essa situação. Professor, o que é isso aqui? Gente, é uma equação logarítmica, né? Por que é uma equação logarítmica? Porque possui variável, né, o x daqui, tanto no logaritmando quanto na base. Então, é uma função logarítmica. Qual é o objetivo aqui? Encontrar o valor de x, certo? Então, a primeira condição que nós precisamos fazer é encontrarmos a condição de existência dessa equação. Então, vamos pegar a parte que 4x mais 8, né? E vamos verificar. Bom, então, a base x menos 1 elevado ao quadrado. Gente, só lembrando, a condição de existência aqui, ó, o x tem que ser maior do que zero, tá bom? Então, x menos 1 ao quadrado é igual a 4x mais 8. Lembre-se, base, e aqui temos o logaritmo, né? Então, base elevado ao logaritmo é igual ao logaritmando. Essa é a nossa visão geral, né? Observem, turma, que aqui, ó, x menos 1 elevado ao quadrado é um produto notável. E esse produto notável, vocês aprenderam, tenho certeza que aprenderam aí no 9º ano, né? Que é o quadrado da soma e o quadrado da diferença. Nesse caso aqui, ó, é o quadrado da diferença de dois termos. E, para resolvermos o produto notável do quadrado da diferença de dois termos, basta fazer o seguinte. Chamar o x de primeiro termo e o y de segundo termo, né? Então, o primeiro termo, nós temos aí, ó, quadrado do primeiro termo, que é a nossa resolução, né? Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Essa propriedade aqui, gente, ela é um produto notável, né? Valor de A e B, certo? Então, dois números aqui subtraindo elevado ao quadrado é igual ao quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo termo, igual a 4x mais 8. Agora nós podemos fazer o seguinte, nós podemos agrupar os termos semelhantes e resolver a parte que está aqui com potência, né? Então, resolvendo, x ao quadrado repete, menos 2 vezes x dá menos 2x. Menos 2x vezes 1 é menos 2x. Mantém. 1 elevado ao quadrado é 1. E do outro lado repete também. Agrupando os termos semelhantes, vamos deixar tudo no primeiro membro. Então, vamos ter x ao quadrado menos 2x mantém. O 4 que estava positivo vai passar para o primeiro membro negativo. 1 está no primeiro membro, mantém. O 8 que estava positivo passa para o primeiro membro negativo. Tudo isso é igual a zero, né? O objetivo aqui é deixarmos numa equação do segundo grau. Então, x ao quadrado, olha aqui, ó, menos 2 com menos 4 dá menos 6. 1 menos 8 dá menos 7. Tudo isso vai dar igual a zero. Chegamos aqui a uma equação do segundo grau. Para resolvermos uma equação do segundo grau, basta nós aplicarmos aí a fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara. Então, aplicando Bhaskara, nós vamos ter aqui, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, que isso aqui é o delta, né? Sobre 2 vezes o valor de a. Bom, quem é o b? O b é menos 6. Quem é o c? Menos 7. Quem é o a? É 1. Então, nós já sabemos esses valores, vamos substituir aqui, ó, na fórmula. Então, acompanha aí, ó. Essa aqui é a fórmula, novamente repetida, e substituímos os valores. Olha, menos da fórmula, b. O b é menos 6, mais ou menos, raiz quadrada de b. Mas quem é b? b é menos b ao quadrado, que é menos 6, né? Menos da fórmula, 4, a gente repete. O a vale 1, tá aqui o a, 1, vezes o c, que é menos 7, que é o termo independente, né? Menos 7. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de a, que nesse caso é 1. Beleza. Substituímos valores, agora vamos fazer aqui a resolução, né? Menos vezes menos, mais, então vai ser 6. Mais ou menos a gente repete. 6 elevado ao quadrado, 36. Menos vezes menos, mais 4 vezes 7, 28. Dividido por 2 vezes 1 é 2, certo? E repetindo novamente, menos vezes menos é mais, dá 6, mais ou menos repete, né? Que tem duas raízes, negativa e positiva. 36 mais 28 é igual a sobre 2, né? Então, x
é igual a 6, a gente repete mais ou menos. 36 mais 28 vai dar a raiz de 64, dividido por 2. Qual é a raiz de 64? É 8. Então, x é igual a 6 mais ou menos 8 dividido por 2. Vamos encontrar as raízes agora. Primeiro, vamos encontrar a raiz 1. x1. O x1 vai ser igual a 6 mais 8 dividido por 2. Quanto que é 6 mais 8? É 14. 14 dividido por 2 é 7. Então, encontramos a primeira raiz. É 7. Certo? Então, uma primeira possibilidade do valor x é 7. Temos a segunda possibilidade. Vamos lá. X é igual a... Agora é menos, né? 6 menos 8. Que 6 menos 8 vai dar igual a menos 2. Menos 2 dividido por 2 é igual a menos 1. Então, quais são as possibilidades para o valor de x? O x pode ser 7 ou o x pode ser menos 1. Professor, e agora? Bom, agora para fazermos... saber qual valor nós vamos utilizar aqui e é o verdadeiro, nós vamos provar no próximo item, que é o item 2, né? Você deve ter encontrado duas soluções, como o livro nos direciona aqui, né? Não é mesmo? Substitua cada um deles na equação original e verifique se ambas satisfazem a condição de existência do logaritmo e torna a igualdade verdadeira. Então, vamos fazer essa substituição no próximo slide. Acompanhe aí, turma. Então, o valor de x pode ser 7 ou pode ser menos 1. Então, olha só. Para x igual a 7, nós vamos ter o seguinte. Substituindo na nossa equação, logaritmo de 7 menos 1. Olha aqui, o x aqui é 7, tá bom? 7 menos 1. 4 vezes x, que esse x é 7, mais 8 igual a 2. Mas quanto que é 7 menos 1? É 6, né? E quanto que é 4 vezes 7? 28, mais 8 igual a 2. Tudo isso tem que dar igual a 2, né? Então, quanto que é 28 mais 8 é igual a 36. Então, nós temos aqui, ó, logaritmo de 36 na base 6 é igual a 2. É verdade isso aqui? É verdade. Por quê? Porque 6 elevado ao quadrado é 36, que é o que nós temos aqui, ó. 6 elevado ao quadrado é 36. Então, o 7 é uma possível resposta para x, tá bom? Então, esse valor é uma possível resposta. Vamos para o próximo item. Agora, quando x for igual a menos 1, certo? Para x igual a menos 1, nós temos o seguinte. Deixa eu descer um pouquinho aqui. Logaritmo de menos 1 vezes, né? 4 vezes menos 1, que x é menos 1, mais 8 sobre igual a 2. Bom, menos 1 com menos 1 vai dar igual a menos 2. Então, vai ficar logaritmo de menos 2, certo? Menos 4, mais vezes menos é menos. 4 vezes 1 é 4, mais 8. Menos 4 mais 8 vai ser igual a 4 positivo, na base menos 2, igual a 2. Eu pergunto a vocês, turma, até aqui que nós estudamos, eu pergunto a vocês, e vocês já viram alguma vez a base ser negativa? Sim ou não? A sua resposta deve ser não, né? Nós não aprendemos aqui sobre o logaritmo de base negativa, não existe isso. Então, nós automaticamente vamos responder que a solução para essa questão é 7, tá bom? Então, o valor aí que pode assumir é 7, o valor de x é 7. Beleza? Vamos para o próximo exemplo, na página de número 69. Acompanhe aí. Um exercício que nós vamos fazer na 69, a letra B, a mais difícil. A letra A eu vou deixar para vocês aí, tá? A letra B temos aí, ó, logaritmo de x na base 2, mais logaritmo de x na base 4, mais logaritmo de x na base 8, igual a 11. Por que eu escolhi essa daqui? Porque é a mais difícil para vocês, tá bom? Então, primeiramente, nós vamos ter que distribuir essas equações aqui, né? A primeira condição é x tem que ser maior que zero, vocês podem verificar, todas aqui é x, né? Então, temos aqui, ó, logaritmo de x na base 2. Por que apareceu isso aqui? Gente, essa propriedade aqui, ó, é a propriedade de mudança de base, tá bom? Observe que as bases são diferentes, então nós temos que mudar a base. Então, logaritmo de 2 na base x, ou de x na base 2, é igual sobre logaritmo de 4 na base 2, mais logaritmo de x na base... Observe que todas vão ficar na base 2, né? Bom, quanto que é logaritmo de 4 na base 2? É igual a 2, né? E quanto que é o logaritmo de 8 na base 2? É igual a 3. Então, substituindo aqui, nós vamos ter, ó, 2 e 3, certo? Agora, nós podemos fazer a nossa propriedade de eliminar aqui, ó, fazer o MMC. Lembre-se que a base são diferentes, então faz MMC, né? MMC de 2 e 3 é 6. Então, vai ficar aqui, ó. 6 vai ficar em dois membros, né? 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes logaritmo de x na base 2 é 6 logaritmo de x na base 2. 6 dividido por 2 é 3. 3 vezes logaritmo de
x na base 2 é 3 logaritmo de x na base 2. 6 dividido por 3 é 2. 2 vezes logaritmo de x na base 2 é igual a 2 logaritmo de x na base 2. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 11 é 66. Nós eliminamos aqui, ó, através da propriedade, né, da fração, o denominador. E só vamos trabalhar com o numerador. Então, na outra página, temos aqui, ó, observe que dá para fazer a eliminação, né? Eliminando o denominador daqui e o denominador daqui, nós temos somente o numerador. Então, vai ficar 6 logaritmo de x na base 2, mais 3 logaritmo de x na base 2, mais 2 logaritmo de x na base 2, igual a 66. Somando aqui, ó, 6 mais 3 mais 2 vai ser igual a 11. 11 logaritmo de x na base 2, igual a 66. O 11 está multiplicando, ele pode passar dividindo. Então, 66 dividido por 11 vai dar 6, né? Então, isso implica que o logaritmo de x é 2 elevado a sexta, né? Então, qual é o valor de x? 2 elevado a sexta é igual a 64. Então, x equivale a 64. Essa aí é a nossa solução para essa questão. Beleza? Eu dei uma apressada, gente, por causa do nosso tempo, tá bom? Bom, a atividade para vocês fazerem agora é essa aqui, ó. Livro didático, página 69 a 72. As questões 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47. Vocês vão fazer e me entregar assim que terminar o vídeo aula, tá bom? Façam aí as questões. Se vocês encontrarem dificuldade, o professor Leo vai estar aqui pronto para ajudá-los, tá bom? Bom, então nossa aula foi essa, tá bom? Nós continuaremos na próxima aula, que nesse caso é quinta-feira, dia 20 de maio. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e não esqueçam de enviar a tarefa do livro, tá bom? Tchau, tchau, turma, até a próxima aula.